Recording is on. Boa tarde. Seja cada um muito bem-vindo aqui nessa salinha virtual. A gente tem a alegria de ter esse episódio, né, da série Observatório Convida, ligado ao Observatório de Políticas e Cuidado em Saúde, aqui do Sertão, da Univasf, com a presença de Emerson Berri, que inclusive coordena a rede nacional ao qual o nosso observatório está ligado. E esse bate-papo de hoje está acontecendo em parceria com o PET Saúde e Interprofissionalidade da Univasf, e eu não tenho dúvida de que posso ser a porta-voz dessa alegria e desse prazer de ter você de novo aqui no nosso sertão, tá, Emerson? Emerson é professor titular de saúde coletiva da UFRJ, campus Macaé, e a gente combinou de ser sucinta assim no currículo, né? Porque, enfim, a gente quer ouvi-lo. É muita coisa para contar, é muita estrada e você é uma referência, né, para a gente. É isso, podemos começar. Olá a todos. Eu estou alegre de estar aqui com vocês. Ficaria muito mais alegre se tivesse aí fisicamente, né? É um lugar que eu fui uma vez já. Tinha até uma foto ali, né, da vez que eu fui e foi muito legal. Eu gostei muito, tá no meu corpo. E eu ficaria bem mais feliz da gente estar em outra situação. Outro dia mesmo eu estava em Campina Grande, em pleno São João, só que eu estava remoto, né? E imagina São João em Campina Grande, é um dos grandes acontecimentos desse país, né? De festa. Então, mas mesmo nessa privação, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Vamos chegar lá na nossa conversa. A Bárbara cometeu um erro de deixar eu falar o que eu quero. Então, como ela deixou eu falar o que eu quero, eu vou falar o que eu quero. Então é o seguinte, primeiro eu trago na memória que uma das grandes conversas que nós tivemos naquele evento que eu tive aí foi a importância da festa. Não sei se vocês lembram, mas a ideia da produção da alegria, da produção do viver, né? A questão dos bons afetos, né? O amor e a alegria. Um pensamento bem de um filósofo muito querido, né? Que é o Spinoza, né? É uma referência importante e para mim ele me estimula muito. Mas hoje, para começar a conversa, eu escolhi um outro filósofo que me apresentou um Spinoza de um jeito diferente que eu conhecia, que é o Deleuze. E por que eu vou trabalhar um pouco com Deleuze, né? E vou voltar ao Spinoza? Porque eu acho que nesse tempo que estamos vivendo, um tempo em que o luto e a morte vêm nos ocupando em termos da existência, né? Estamos vivendo uma situação profundamente trágica nesse momento, porque a gente habita um país que, infelizmente, está andando por um rumo que é um rumo que tem algumas pitadas diferentes em relação ao resto do mundo, em que esse tema da morte ela adquire uma conotação mais violenta ainda. E aí, nessa situação do tema da morte, eu acho que era bacana a gente pegar um filósofo que fala sobre a vida. E aí não tem jeito, eu vou querer falar sobre a vida. E eu vou querer falar sobre o viver.
E aí é óbvio que eu vou esbarrar em Spinoza, mas eu vou entrar no Spinoza através do Deleuze. E eu falei para a Bárbara: olha, eu vou falar de carrapatos e aranhas. E aí nada melhor do que falar de carrapatos e aranhas, vocês já já vão entender. Mas antes de chegar nisso, eu queria contextualizar um pouco esse momento que é muito violento em nós. Todos nós estamos, pelo menos todos aqui, eu imagino, e eu imagino a maioria dos brasileiros e brasileiras, estamos sendo violentados sistematicamente pela maneira como, pelo menos, um grupo que hoje domina o bloco de governo nacional vem conduzindo a sua relação com os vários coletivos sociais. A gente sabe que a presença da Covid, ela acelerou, ela acentuou, ela tornou mais evidente algo que já existia. Já existia um mundo muito precário, já existia um mundo muito desrespeitoso com a vida. Já existia um mundo destruindo talvez a única possibilidade de manter a vida que nós temos, que é o nosso ninho principal, que é a Terra. Já existiu uma destruição violenta da Terra. Se a Terra não suportar essa destruição, quem será eliminado somos nós, porque é o único berço que temos, é a única casa que temos, não é? Já existia bastante destas coisas. Isso quer dizer que quando a gente fala em políticas da morte, como necropolítica, ou em ações de morte, quando a gente fala em necroativismo, nós podemos dizer que isso não é uma característica brasileira e só brasileira. Ela é uma característica desse mundo, desse nosso contemporâneo, né? Desse nosso hoje, desse nosso aqui e agora e no mundo inteiro. Mas a gente tem algo nesse país que é mais mortífero ainda, que é o fato de que o bloco que nos governa em nível nacional, ele é um bloco que, além disso tudo, ele ainda agrega uma grande capacidade de exercício da maldade. Ou seja, ele não é só um grupo estrategista de uma sociedade que exclui, de uma sociedade que miserabiliza, mas ele é formado também por pessoas que têm prazer em produzir o sofrimento. Se você acompanhar este processo do governo nacional, você vai ver que tem hora que você se espanta com uma maldade sem sentido. Então, a presidência da República, vários ministros tomam atitudes que você olha e fala: nossa, mas ainda mais isso? E aí você vai ver o quanto eles estão em gozo, né? O quanto o gozo deles é a produção do sofrimento do outro. Então, eles agregam uma pitada que é uma pitada absolutamente violenta. E nós estamos vivendo essa violência de uma maneira muito própria aqui, como brasileiros e brasileiras, não é? Então, nós estamos numa situação em que essa possibilidade ela é experimentada pelo nosso corpo com uma produção de muita tristeza, com uma produção de muita morte. O Spinoza diz que a produção da tristeza é como se roubasse a vitalidade da produção da existência. Então, encontros tristes, maus encontros, vão te matando. Spinoza traz exatamente uma reflexão da alegria e do amor como afetos, né? Processos de afetabilidade em que encontros alegres e amorosos fazem exatamente o movimento ao contrário. Eles produzem mais vida na vida vivida. Ora, nós estamos neste momento no Brasil e sentimos isso nos nossos corpos.
a gente o tempo inteiro tentando resistir, no sentido de a cada afeto negativo, a cada mau encontro, a cada percepção desse gozo do outro em produzir o sofrimento em todos nós, a gente tenta exatamente construir um movimento oposto, ou seja, a gente tenta produzir mais vida na vida vivida para poder viver. Isso é um movimento que a gente vai fazendo quase que instintivamente. Ela não passa pelo pensamento, ela passa pelo corpo, ela passa pelo sensível, ela passa pelo sensível em nós. E por isso eu vou falar de carrapatos e aranhas. Eu vou falar de carrapatos e aranhas, lembrando que há algum tempo uma filósofa amiga do Deleuze perguntou para ele, num trabalho que é conhecido como um dicionário, se ele topava construir um conjunto de narrativas a partir do estímulo que ela ia dando de letras. E a Parné, que é essa filósofa amiga do Deleuze, ela ia falando uma letra e o Deleuze ia lembrando algo que se vinculava a essa letra. E quando ela sugere o tema da letra A, aparece o tema para o Deleuze de produção de sentido que aquilo fazia para ele falar de animal. E ele vai falar de carrapato. Esse texto do Deleuze é muito interessante, porque ele vai lá contar toda uma história, né, do que significa ser um carrapato, constituir-se como carrapato. E ele vai dizer que o carrapato é um corpo sensível que responde ao encontro de alguns poucos elementos, como o calor, a luz e o tato, o contato. E o Deleuze vai dizer: um carrapato é capaz de ficar pendurado no tronco de uma árvore um ano sem fazer um movimento, sem se mexer, em pleno jejum, quase que aqui numa situação de um carrapato faquir, né? Ele fica em jejum pleno, né? E aí ele diz, de repente, depois de um ano, passa por aquela árvore um cavalo. E aquele carrapato que ficou um ano absolutamente em estado vegetativo, ele é acionado por algum feixe de força que atinge seu corpo sensível. Aquele calor do cavalo passando, ele de repente, o carrapato faz um salto e vai imediatamente colar com o contato no cavalo, e a partir dali ele vai estabelecer um outro nível de existência daquela que ele estava tendo na árvore. E é muito interessante, porque o Deleuze está usando de uma das coisas mais simples, aparentemente, para dizer que a produção da existência tem a ver com a potência de produção do corpo sensível. E o corpo sensível, ele, antes de tudo, se põe à frente de qualquer capacidade expressiva que nós possamos ter enquanto, por exemplo, seres pensantes. Ou seja, o corpo sensível pode pedir o pensamento. Na realidade, o Deleuze está problematizando de que em nós, os humanos,
o nosso corpo sensível, ele é o agenciador da construção de nós enquanto pensante. Ou seja, o pensamento não vem antes. O pensamento é um efeito do conjunto desses corpos sensíveis que nos compõem. E quando eu vou falar do corpo sensível que nos compõe, eu vou rapidamente para um dos bichos que o Spinoza mais gostava, que era a aranha, em especial as aranhas que fabricam teias. Vocês sabem que nem toda aranha, aliás, a maioria das aranhas, não fabricam redes. Isso quem não conhece a história das aranhas, imagina que toda aranha produz rede, né? Tem aquelas teias lindíssimas, né? Espalhadas pelos cantos. Não, são algumas aranhas que produzem redes. Mas é muito interessante porque o Spinoza, ele tinha um foco de atenção muito especial para as aranhas, em especial pela capacidade de produção do veneno. O veneno era um elemento que atraía muito o Spinoza, porque era um elemento que levava o Spinoza a ter que pensar a questão paradoxal entre algo que tem uma relação amorosa com um corpo sensível e que pode matar esse corpo. É como o coronavírus. O coronavírus é apaixonado por nós, os humanos. Ele é apaixonado. É paixão pura. Ele não suporta passar por um humano e não colar no humano. O coronavírus tem uma paixão de morte. É uma paixão, como toda paixão, de tal modo enorme, de tal modo selvagem, que ele pode comprometer esse objeto do amor a uma eliminação. As paixões têm muito a ver com isso. As paixões são terríveis, não é? E a aranha atraía muito o Spinoza, porque a aranha mostrava um pouco esse lado, né? Mas, para mim, a aranha mostra um lado da conversa com o carrapato do Deleuze. E que eu acho que tem a ver com algo que em nós é muito vital, que é o que eu chamo o nosso corpo-aranha. O que seria, para mim, o nosso corpo-aranha? Bom, o nosso corpo-aranha, para eu poder montar para vocês essa imagem, eu vou falar de algo que é o tema das redes. E eu vou separar um pouco a noção de rede pescador da noção de rede aranha. A rede pescador é uma rede que funciona para nós como um artefato, ou seja, é algo que a gente produz para poder fazer uma ação sobre um certo lugar. Então, a gente fabrica um artefato e esse artefato nos permite, por exemplo, lançar ele na água e a gente pegar um peixe. Essa é uma rede do pescador. É uma rede artefato. É um instrumento. É uma fabricação instrumental. Mas o que seria a nossa rede aranha? A nossa rede aranha não é um instrumento. A nossa rede aranha é a constitutividade corpórea de nós mesmos, em termos sensíveis. Ou seja, nós lançamos as nossas teias nos territórios de visíveis e invisíveis. Nós lançamos as nossas teias nos territórios de ruídos, sons, de escutas e audições. Nós lançamos as nossas teias térmicas. Nós lançamos as nossas teias tácteis. Nós lançamos as nossas teias de olfatos, de sabores. Nós podemos, à distância, captar um sabor. Nós podemos, à distância, sentir o odor. Nós podemos produzir um mundo
a partir da construção dessas teias que constituem o nosso corpóreo sensível. E isso nos coloca, então, num mundo que é absolutamente, profundamente rico e muito mais rico que o mundo do carrapato na capacidade de afetabilidade. O carrapato, ele vai ser afetado depois de um ano porque ali passa um cavalo, mas ali pode ter passado várias coisas que não afetou o carrapato. Nós temos uma amplitude da capacidade da nossa rede aranha enquanto extensividade e constitutividade do nosso corpóreo sensível que nos constrói como um grande farejador, um grande caçador, um grande campo aberto de territórios de afetabilidade. E nós somos, a todo instante, afetados intensamente. E é nesse campo da afetabilidade, voltando ao Spinoza, que nós saímos para a construção de mundo no mundo. É nesse campo de afetabilidade que nós somos obrigados a pensar fora do que já pensamos. Como diz o Deleuze, o pensamento que repete o que já pensou não é mais pensamento, é pura repetição. O pensamento é sempre uma novidade, é sempre uma construção criativa. E é exatamente sob esse mundo dos perceptíveis, dos perceptos, daquilo que nos afeta, é que nós somos convocados a produzir pensamento. É assim que nós nos posicionamos como quando estamos, por exemplo, diante de algo que nos chama atenção, de algo que nos opera para que a gente crie sentido para aquilo, porque aquilo não se encaixa ou não estava já encaixado em alguma coisa que eu já sabia, em alguma coisa que eu já conhecia. É como disse o Eli Ronick, é como se de repente meu corpo é atingido por algo que não é mais a roupa que cabia nele. E aí eu sou obrigado a desenhar novas marcas e novas roupagens. Ora, eu estou falando de carrapatos e de aranhas porque é deste modo que eu entendo que é a produção da existência. A produção da existência é exatamente o efeito permanente de todas as expressões que nos atingem a partir das afetabilidades que nos capturam enquanto corpos sensíveis. E nesta direção, nós nos tornamos desejantes. Nessa maneira que eu entendo, o desejo nunca vem antes. O desejo, que é uma potência incrível de afirmar e produzir mundos, ele é agenciado. Ele não é uma categoria que existe inata. Ele não é uma categoria que está dada a priori, como um inato nos corpos. Assim como a vida. A vida não é uma categoria a priori. A vida é um efeito. É um efeito de produção que os campos de afetabilidade geram. Por isso que quando a gente tem a experiência do manicômio, nós podemos dizer que na experiência do manicômio, nós estamos vivenciando a morte do desejo, porque o desejo não é inato. E por que nós podemos falar isso no exercício da experiência do manicômio? Porque o exercício da experiência relacional de processos manicomiais é o exercício do empobrecimento do território de afetabilidade do sensível. Então, quando você aprisiona e manicomializa alguém, você torna aquele corpo aranha absolutamente num corpo carrapato vegetativo. Pela perda da capacidade
de afetabilidade que o manicômio tenta anular em sua riqueza. Então, o manicômio ele tenta empobrecer de tal maneira as conexões existenciais que você fala na morte do desejo. Quem já interviu em manicômio, onde você encontra pessoas que estão aprisionadas há 40 anos, você sabe o que é a morte do desejo. Você sabe o que é encontrar alguém não desejante. Mas, por outro lado, na medida que você sabe disso, você também sabe que se você enriquecer o território de afetabilidade pela presença dos outros na sua existência, que você é reagenciado a produzir desejo. Ou seja, na luta antimanicomial, se há uma das coisas que eu mais aprendi, é a possibilidade de entender que quanto mais se enriquece as redes de conexões existenciais, mais vidas desejantes se produz. E aí você vê verdadeiros, entre aspas, milagres de corpos não desejantes renascendo, de olhos não brilhantes, brilhando de novo. E exatamente porque você faz um movimento antimanicomial na produção daquele corpo-aranha que estava absolutamente já virado praticamente um carrapato vegetativo. Olha, esse estado de catatonia do carrapato, ele é talvez a melhor expressão de se desenhar o que é um corpo manicomializado. E a gente sabe que talvez esse seja um dos grandes elementos que tenha que nos colocar hoje numa conversa produtiva. Como é mesmo que nós podemos reexistir neste momento em um país que, além de necropolítico, além de necroativista, pelo menos nos seus blocos governantes predominantes no nível nacional, ele também é um país que faz viva ao exercício do torturador, que goza com o sofrimento do outro. Ora, um país em que há um governo nacional com expressão de torturador que goza com o sofrimento do outro, agrega-se muito um convite para a produção de corpos carrapatos, de corpos vegetativos, de corpos catatônicos. E é exatamente na contraposição dessa convocatória para o corpo vegetativo catatônico que nós temos que explorar ao extremo a presença do outro em nós, a presença de nós no outro, a presença da ação coletiva como um território que abre a potência da produção de mais vida na vida, que contrapõe a necropolítica, que contrapõe ao necroativismo, que contrapõe ao sofrimento, a produção de corpos alegres, de corpos amorosos, de corpos mais potentes. Esse é, talvez, o grande desafio da política contemporânea no Brasil. Você pega um Paul Preciato, que é um ativista importante, mas é também um pensador importante, e Paul Preciato, usando do pensamento do Foucault, ele coloca uma frase que é muito encantadora. Ele diz, com Foucault a gente entendeu que a política é sempre o conjunto das ações que faz referência à vigilância, ao controle e à produção de corpos. Ou seja, a grande matéria-prima da política não é o que a gente entende como política no senso comum. A política não é o que está no partido. A política não é o que estão nas instituições governamentais. A política não é o que está no Congresso. A política é o conjunto de estratégias e tecnologias vinculadas a certos tipos de poderes, a certos biopoderes que operam sobre a vigilância, o controle e a produção de corpos. E o Paulo Preciado, lembrando disso, que é uma das grandes ofertas riquíssimas do pensamento Foucaultiano, nos convida a pensar que talvez exatamente por isso é no campo desta política
que nós produzimos nossas capacidades de reexistir, que nós produzimos a nossa capacidade micropolítica de produzir mundos outros. E esse talvez seja o centro nuclear do grande desafio que nós estamos vivendo hoje. E talvez esse seja o grande lugar de potência para a gente poder ir para um mundo que, se continuar no trajeto que vinha andando, acrescido da tragédia dessa pandemia e das estratégias dos governos de direita e neoliberais, ele só vai produzir mais miserabilidade, ele só vai produzir mais exclusão, ele só vai produzir mais corpos carrapatos. E a nossa rebelião corporal, a nossa revolução corporal, a nossa inquietude corporal é nos tornarmos cada vez mais aranha, nos tornarmos cada vez mais rico em lançamento de teias, nos tornarmos cada vez mais corpos sensíveis para que possamos produzir como efeito mais conexão de existência, mais pensamento, mais invenção, mais criação, mais comum, mais comunidade. Mais comum e comunidade na diferença, menos identidade e mais diferença. Essa talvez seja a grande questão que está na pauta do dia de hoje, né? Eu acho que já falei razoavelmente um bom tempo para poder abrir para vocês uma conversa. E vocês me desculpem, a culpada de eu ter feito essa viagem foi a Bárbara, porque ela virou para mim e falou assim: você fala o que você quiser. E vocês viram que eu falei o que eu quis. E espero que faça sentido e que a gente possa abrir, aprofundar uma conversa, além do que eu já pautei. Cabe tudo na conversa. Quando eu estou em conversa, para mim cabe tudo, né? Cabe manifestações contra o que eu falei, cabe manifestações perguntando sobre o que eu falei, cabe manifestações falando coisas que qualquer um desejar. Obrigado por enquanto. Ai, ainda bem que o meu erro parece ter sido talvez dos maiores acertos. E ainda bem que é um erro também coletivo, porque essa é a ideia do grupo do Observatório, a gente discutiu muito. Então, vamos deixar os bate-papos abertos, porque aí quem chegar, né, se sente à vontade assim para trazer algumas considerações. Eu não tenho dúvida, eu aqui estou fervendo já e abri o bate-papo rapidamente e vi que alguém já disse assim, incrível, então o erro foi acertado. Carla diz isso e a Lita, excelentes colocações. Então, gosto dessa tua proposição, sabe, Emerson, de a gente se sentir à vontade para conversar. É exatamente essa a proposta aqui, né? E, de certo modo, esse formato tem propiciado, né? Tem propiciado esse tipo de coisa, se a gente souber aproveitar. É, eu vou abrir dizendo de alguns efeitos em mim, das coisas que você vai trazendo, para a turma ir esquentando o cangote e fazendo a roda girar. Eu gostei muito dessa metáfora. Que bom que você falou para a gente de aranhas e carrapatos. Sabe? Que bom, porque assim, o que você vai trazendo, acho que não é uma coisa tão frequente de a gente pensar no âmbito acadêmico, no âmbito dos serviços de saúde. Eu acho que a forma como tem se conformado a vida da gente na contemporaneidade vai muito na direção de a gente se carrapatizar. É, e essa ideia de retomar esse sensível, né, de valorizar isso, e entender que o pensamento é efeito disso, né? Acho que dá uma volta assim no modo comum de a gente se situar na vida, e fiquei pensando em muitas coisas. Aqui a gente tem trabalhadores que estão nas redes de saúde, a gente tem estudantes que estão nessa peleja de reconfigurar a formação,
em saúde, né, de modo que se sintam menos atordoados diante das demandas reais, concretas. Não tem nada abstrato, né, no cuidado de saúde. Então, qualquer teorização vai ter que ser relativizada no encontro com as pessoas que estão aí vivendo. Elas vivem de diversas formas. Aqui a gente tem deixa eu dar uma passeada. Temos pessoas, a Érica, né, transitou para o IFE Sertão, está na área de saúde, agora está no contexto da educação, então tem uma riqueza aqui de pessoas que podem lançar vários olhares e dizer dos efeitos dessas tuas provocações. Eu, particularmente, gostaria que a palavra circulasse. E vou dizer só uma coisa curiosa que me aconteceu hoje, que acho que tem a ver com essa ativação do sensível em mim. Eu tenho encontrado lagartixas, já que você trouxe essa coisa do animal, né? E eu tenho um verdadeiro pavor disso. E hoje de manhã, enquanto eu trabalhava aqui nessa mesma salinha, uma das gatinhas entrou e eu entendi que tinha algo estranho pelo tipo de miado que ela fez. Eu já entendi, ela trouxe para mim um presente. Ela ainda não entendeu que eu não gosto desse presente. E era uma lagartixa. Eu sei que Gerdinha tá por aí, Gerda tá lá em Barcelona, e era uma lagartixa colorida como aquelas de Gaudí, Gerda. Você acredita? E eu tive que me deparar com aquilo, né? Eu tenho muito medo ainda, mas estou precisando reconfigurar, porque elas trazem os presentes. E fiz uma verdadeira batalha ali com a lagartixa, pegando vassoura, pegando pá, e ao mesmo tempo irritada, né, com o presente, mas algo se reconfigurou em mim com a beleza daquele bicho, daquela lagartixa, mas fui colocando para fora aquela lagartixa e assim, algo se reconfigurou em mim num nível que eu não consigo aqui dizer, e acho que tem a ver com essa coisa dos encontros. Como você retomou o Spinoza, né? Spinoza dizia do encontro entre seres, independentemente, né, de que qualidade, de que formato, de configuração de ser. E hoje eu tive um encontro com essa artista que me fez pensar uma série de coisas, inclusive minha relação com a vida. Queria só trazer essa viagem a partir das provocações que você traz, tá? E abro para a roda circular. Tem coisas no chat que eu vou lendo, tá? Se alguém quiser abrir o microfone, eu acho muito, muito bacana também. Carla diz assim, professor, o senhor acha que essa ideia da potência da comunidade, do comum, seria o que tem sido chamado de biopotência, quase em contraponto à ideia de biopolítica? É uma pergunta. E a Carla segue. Ele explica que está sem poder falar, então eu vou ser porta-voz aqui, tá, Carla? Está em um café. O senhor acha que essa ideia da potência é a mesma pergunta? Tudo bem. E pronto. Aí vem aqui Carol dizendo que maravilha poder participar desses espaços. Obrigada, Merri. As vossas reflexões nos direcionam no campo do trabalho. Então, tem Vamos lá. uma pergunta aí já na roda. Eu acho que você quer pegar a palavra? É que eu acho que você também tocou numa questão, você e a Carla, né? Eu acho que o tema da biopotência é um tema colocado por alguns pensadores, né? Eu aqui fico pensando, de um lado, o pensamento desenvolvido pelo grupo do Tony Negri sobre a obra do Foucault, um pouco diferente do pensamento do Peter Paul Pelbart sobre a mesma obra, né? E acho que esse tema da biopotência, de alguma maneira, em algum desses pensadores, remete exatamente isso, né? A essa construção intensiva de comum que vai se operando, né? Mas essa ordem de produção intensiva do comum, ela vai também se realizando, e aí tem que ser coerente com esses pensadores que soltam
elaborações com a questão do contexto da sua produção. Então, não é porque é comum que carrega em si uma positividade, né? Ela pode ser um comum absolutamente trágico. Não vamos esquecer o tamanho do comum do nazismo, né? Não vamos esquecer, né? E os efeitos disso, tá certo? Então, acho que isso é algo que deve estar um pouco nessa reflexão, porque tem alguns pensadores que utilizam da ideia de biopotência sempre como um tema da positividade, né? E outros não, outros trabalham muito mais numa dobra, né, de acontecimento, ou seja, a palavra ela vai se engravidando enquanto ela acontece como materialidade. Ela funciona como uma palavra de ordem, né? Como diz alguns pensadores, né? Então, eu estou lembrando recentemente que esse tema da palavra é um tema muito potente na fala que a Sueli Ronick trouxe há alguns meses atrás, quando ela foi falar dos Guaranis, e que a Eliane Brum retomou nesse último vídeo dela, em que ela fala sobre o futuro nesse Covid, né? E elas lembrando que para o Guarani a palavra tem que adquirir vida, né? Porque senão ela não tem absolutamente pertinência, né? E aí, nesse sentido, o tema da biopotência, que em alguns é contraposto ao tema da biopolítica, em outros não obrigatoriamente. Agora, eu entendo que o tema do comum é um tema que está na pauta de hoje. Ela está na pauta de hoje enquanto um campo de disputa, que é que comum queremos constituir. Porque há uma disputa hoje que está nesse devir de mundo em que a gente instala pela intervenção que estamos produzindo hoje, que coloca exatamente isso. Você vê que tem movimentos. Vamos pegar a universidade como exemplo. A universidade, nesse período de meses aí de isolamento no Brasil, as federais, por exemplo, ela permitiu se fabricar arranjos fora da caixinha. Então, a universidade que eu trabalho permitiu a gente fabricar 1.000 arranjos fora da caixinha. O que está acontecendo agora que eles estão falando em volta para os cursos? Eles estão querendo nos pegar e botar tudo de novo na caixinha anterior. Inclusive, utilizando das tecnologias para o trabalho remoto, as chamadas tecnologias digitais para o trabalho remoto, como estratégia de vigilância e controle. Então, nós estamos assistindo um esforço de voltar a um comum identitário, burocrático, administrativo, dentro de uma política cognitiva atrasada, e eu já vou entrar nesse tema da política cognitiva, né? Como se nós não estivéssemos já vivenciando experiências maciçamente de outros arranjos, né? Então, em vez de colocar em discussão que novos arranjos estamos inventando, que ruptura de caixinhas conservadoras anteriores nós estamos rompendo, como pegar essa experimentação e fabricar uma nova dinâmica da universidade, a universidade desconhece tudo isso, não põe em pauta, não é? Não discute isso nos fóruns essenciais. Então, eu acompanho lá o Consune da UFRJ, por exemplo, eles só discutem como devolver a gente para a caixinha, usando agora o trabalho remoto, utilizando intensivamente as tecnologias digitais, mas com mecanismo de controle de ponto, de coisa muito pior do que nós tínhamos antes. Não é? Porque eles estão invadindo, inclusive, o nosso território privado de uma maneira brutal.
porque virou home office. Ou seja, o nosso território privado não pode mais ser privado, ele tem que ser home office. Então, esse processo é um processo que é de disputa de comum. São muitos comuns, são muitas possíveis comunas, né, que a gente está aí disputando e Opa, eu deu uma não. voltou, Opa. voltou. Tinha dado uma travada. Quando eu escuto um pensador que nem o Krenak, ele sempre me encanta quando ele aponta a ideia e diz assim: eu sou coletivo, eu sou um sujeito coletivo. Eu sou um sujeito coletivo não só porque eu vivo com outros, mas porque eu também sou a minha ancestralidade. Então, eu não sou um indivíduo, eu não sou uma individualidade. Quando o Krenak posiciona isso, ele está nos convidando a pensar uma outra ordem do comum, não é? Uma outra ordem do comum. Então, isso é algo que nos interessa. E aí eu pego uma dobra que eu toquei e que a Bárbara pegou um pouquinho, que foi quando eu falei o pensamento como efeito. Porque, de uma certa forma, essa ideia do pensamento como um efeito da experimentação do corpo sensível, ela pode desenhar uma outra política cognitiva. E isso também está em disputa dentro da universidade, porque a universidade ela é muito conservadora em termos de política cognitiva, assim como os nossos aparelhos do campo, por exemplo, da produção de cuidado. A prática da biomedicina que predomina em toda a organização do trabalho em saúde, de todas as profissões, inclusive do campo da equipe de saúde da família, a biomedicina, ao dominar esse território, institui uma política cognitiva aí dentro. Uma política cognitiva que trabalha com a ideia de sabidos e não sabidos, que trabalha com a ideia de conteudismo do saber, que trabalha com a ideia da positividade de um saber sobre outros, que são considerados sobre a ótica negativa. Então, o exercício que a experimentação do corpo sensível posiciona, ele pode nos redesenhar para uma outra perspectiva de política cognitiva, de tal maneira que esta outra, seja uma potência, tanto quanto nós nos achamos neste território da experimentação do corpo sensível e da produção do pensamento como efeito, não é? E da produção de um dos desdobramentos do pensamento como efeito, que é o conhecimento. Porque o pensamento produz muito mais do que só isso, não é? O pensamento também produz corpo, como diz Spinoza. Se corpo produz pensamento, pensamento produz corpo. E aí, neste sentido, é interessante porque este momento é um momento que nós podemos nos permitir fazer esse exercício de pensamento. Podemos ousar colocar isto no ar, né? Produzir frequência sobre isso. Que tal a gente navegar sobre outras políticas cognitivas na experimentação dentro dos processos formativos, né? E aí, quando você vai e volta para a universidade e vê ela discutindo como é que a gente deve voltar agora aos estágios, são os estágios que a gente já fazia. São as rotinas de formação profissional que a gente já tinha, né? Então, ela tenta puxar um breque, diminuir as ousadias das experimentações e nos colocar dentro de uma caixinha. A minha interpretação, falei isso ontem no meu grupo lá, não vai dar certo. Isso vai dar errado. A universidade não vai conseguir fazer isso, por várias razões.
inclusive porque tem lugares em que 50% dos alunos e uma parte dos professores não tem capacidade material de entrar nesse jogo de certas tecnologias digitais. Há que se produzir mix mais potentes do que só este caminhar que está se desenhando. Então, nós estamos hoje tendo que abrir o leque dessas experiências todas que estamos podendo vivenciar para criar esses novos campos de problematização vitais no desenho de novos comuns. Por isso que quando eu falei de comum, eu falei de comum na diversidade e não de comum na identidade, não é? Que é o território mais imediato que nos passa, o comum na identidade. O que eu tenho de comum contigo? Talvez o que eu tenha de comum com o outro ou com a outra é que nós não somos o mesmo. Talvez esse seja o comum interessante, né? E isso muda completamente o sentido ético do que é o comum que estamos disputando. Ótimo. Então, tem o. Carla segue perguntando aqui. Tudo bem se eu ficar lendo? Acho que é importante porque por conta da gravação até, né, Emerson? Carla segue perguntando, professor, o senhor acredita que sempre estivemos vivendo uma espécie de estado de exceção constante, como coloca Agamben, quando temos pessoas silenciadas pela sua raça, sua renda, gênero? Olha, eu acho que o Agamben ele contribui com conceitos, ferramentas muito interessantes. Esse tema do estado de exceção, que na realidade ele forja exatamente para todos esses contextos das exclusões, ou pior do que das exclusões, né? Quando ele toma como paradigma o campo de concentração de Auschwitz, né? Como algo no território mais imediato a nós, o campo de concentração de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, em que ele vai trazer para a cena essa produção intensiva do humano não humano, que é algo que, se você sai do Agamben e vai para um Fanon, por exemplo, peles negras, máscaras brancas, você já vê ele apontando a ideia de que o homem negro precisa sempre ser adjetivado, porque ele nunca é homem em si, né? E por como ele tem que ser adjetivado, é porque ele é negado o universal homem, né? Então, quando o Fanon coloca isso, ele abre também uma conversa possível nessa forma de pautar que o Agamben traz, né? Então, o estado de exceção sempre nos habitou, né? Mas, na realidade, o Agamben trouxe também uma nova possibilidade, que é a ideia da conformação do estado de exceção como uma realidade contemporânea da sociedade neoliberal. Ou seja, quando ele nos aponta que a sociedade neoliberal, que é uma sociedade capitalística e, como tal, ela produz vida na medida que mata, em que sentido? O capital, desde o Marx, a gente já sabe que ele é vampiresco. Ele precisa matar o trabalho vivo para entrar no circuito da produção de valor. Então, o capital ele tem que matar o trabalho vivo para ele produzir sua própria vida. Essa é uma dinâmica intensiva do processo acumulativo do capital. O Marx já claramente demonstra isso. No neoliberalismo,
isso adquire uma figura extravagante, muito bem captada por um livro de 2004 do Peter Paul-Pelbat, que é o Vida Capital. Esse livro, Vida Capital, do Peter Paul-Pelbat, ele convida a gente a pensar de que maneira, nesse modo neoliberal, os nossos corpos já são corpos mercado. Ora, a ideologia, né, o imaginário do empreendedorismo, que atrai inclusive setores da esquerda, é a própria expressão da ideia do corpo mercado, coisa que o Foucault já dizia, né, o corpo capital, né? E o Peter Paul traz o tema para a vida capital, em que ele diz o neoliberalismo, ele não se alimenta só do corpo capital, ele se alimenta da vida. A vida tem que ser mercantilizada. A vida tem que ser capital. E aí o capital tem que viver de matar essas vidas para se alimentar. E o Agamben, ele vai, mesmo que ele não entre por esse circuito do Marx ou do Foucault, do Peter Paul, ele vai fazer uma conversa com ele mesmo sobre o tema do estado de exceção e vai dizer: as sociedades neoliberais só conseguem se manter se elas permanentemente estiverem em estado de exceção. Então, essa formulação do Agamben é uma formulação muito interessante e que ele tira proveito agora, em fevereiro para março deste ano, quando ele faz uma reflexão sobre a Covid na Itália e escreve 2 textos sobre o combate à pandemia e o estado de exceção na Itália. E ele vai aprofundar um pouco essa noção de que é impossível falarmos da manutenção das sociedades neoliberais sem constituirmos claramente um estado de exceção. Por quê? Porque o neoliberalismo não só se alimenta matando as vidas capitais para viver, como ele também se alimenta eliminando vidas que não podem ser capital. E aí, nesse sentido, só se tornando um estado de exceção absolutamente cravado na ideia de que existem justiças para uns e não justiças para outros, no sentido de que existem corpos imunes e corpos não imunes, no sentido de que existem vidas que valem a pena e vidas que não valem a pena. E aí o estado de exceção ele tem que operar com um aparato jurídico fortíssimo para sustentar isso, em termos de a garantia da parcialidade dos direitos, da universalidade para alguns, e, ao mesmo tempo, uma exclusão gigantesca que só combinando essa maquinária judiciária com o Estado policial violento é que é possível sustentar o neoliberalismo. Então, quando a Agamben nos convida a essa possibilidade, nós estamos aqui quase que num Auschwitz aberto. Não é mais um Auschwitz construído como um cenário específico dentro de uma guerra, mas é uma sociedade Auschwitz. Eu acho que o Brasil, os Estados Unidos, não são só, mas eu vou tomar esses dois pela raiva que eu tenho dos 2 presidentes desses 2 países, meu problema pessoal. Os Estados Unidos e o Brasil, eles são 2 países exemplares sobre esta ordem, exemplares, né? E adquirem várias facetas essa expressão do estado de exceção. A violência tem várias dimensões. É a violência racial, é a violência social, é a violência de gênero. Ou seja, são muitas facetas da violência que, no fundo, são estratégias e tecnologias políticas de ação do Estado neoliberal, né? E que, no fundo, reduz aquela discussão
que eu chamei o pau preciado, né? Que é a vigilância, controle e produção de corpos. Corpos que interessam e corpos que não interessam, não é? Só que aqui no Brasil a gente agrega algo mais sofisticado e doloroso, que quem atua sob corpos que não interessam adora ver o sofrimento destes corpos, como se fosse no fogo do inferno, típico de um pensamento de um torturador. Ok, eu que gostaria assim de puxar, pegar um pouco a trilha, Emerson, e aí provocando também quem está aqui. Lembrei que tem residentes, né? Identifiquei aqui residentes de saúde mental, além dos trabalhadores, e a turma do PET que está numa tentativa de conseguir construir modos de contato com as equipes, né? No caso aqui da Univasf, o PET Saúde, ele está na atenção básica, na atenção primária, em 6 municípios aqui da região. E essa pandemia travou tudo, né? Acho que a gente tem falado muito, assim, do susto inicial. Ricardo Cecim esteve aqui com a gente, usou a palavra atordoamento. E, assim, já se passaram mais de 100 dias, né, nessa história. E acho que a grande questão é como que a gente faz essa reinvenção, como que a gente constrói esses novos modos. E essa trilha que você indica aí, né, enfim, da importância do encontro, quando você diz, né, de poder perceber os efeitos do meu encontro com outros corpos, como é que estão vivendo esses trabalhadores dessas equipes de saúde da família, como é que estão vivendo esses usuários dos territórios, esses usuários e usuárias de CAPS, como é que o trabalho está sendo reinventado. Então, acho que seria muito legal poder ouvir também dessas pessoas que estão aí na linha de frente e desses graduandos que estão também no contexto da universidade vendo esses movimentos aí, né? Michele aqui diz, depois queria compartilhar um pouquinho dos desafios da produção do cuidado nesse contexto, acho que podia ser agora, Michele, porque aí você traz esse ponto. Oi, falou Guerdinha, pronto. Sim, eu tinha levantado a mão já tem um tempo, não sei se posso ir entrando agora. Mas, enfim, acho que falar dessa alegria também, assim, poder escutar o Merri, né? Acho que ele trouxe reflexões super interessantes. E, na verdade, eu queria resgatar essa metáfora, né? Que ele começa a trazer para a gente, que fiquei encantada e fiquei aqui dando asas à minha imaginação, né? Mas aí, queria escutar um pouco mais, né, como é que a gente pode pensar essa dimensão do corpo, né? Acho que no início você chegou a falar um pouco sobre o corpo palavra, o corpo experimentação, e aí como é que a gente pensa esse lugar de potência, né, esse lugar de produção de afetos, né? E como é que a gente redimensiona esse corpo nessa telerealidade, né? Porque eu acho que quando você, né, trouxe consegui ver plenamente a imagem do carrapato pulando assim para o corpo quente do cavalo e me fez refletir um pouco sobre isso, né? Como é que a gente produz esse calor, como é que a gente produz essas sensações de alegria considerando essa telerealidade, né? Ao mesmo tempo que isso, para mim, é uma questão, né? Como é que a gente constrói e possibilita, né, a circulação desses afetos. Eu, do lado de cá, já pude experimentar um pouquinho desse calor, né? Porque eu acho que é muito interessante, né? Essa rede que também é invisível, que é, né, telereal, né? Que, inclusive nós, né, Merri, assim, a gente tentou se encontrar aqui em Barcelona, não, né? Assim, a gente acabou não conseguindo, trocamos várias mensagens por WhatsApp e agora estamos aqui, né? Então, assim, estou vivendo essa euforia nesse corpo, né, do lado de cá, mas, ao mesmo tempo, assim, sendo induzida a refletir um pouco mais sobre isso, né? Como é que a gente mantém esse dispositivo vivo, né? Considerando todos os desafios, né? Da formação, da produção de pesquisa, né? E aí fazendo um pouco, né? Trazendo um pouco da tua trajetória, enfim, do próprio grupo, né? A questão dessas metodologias, né? Ativas, participativas, né? Como é que a gente situa a pesquisa em mundo, considerando essa telerealidade, né, considerando esse distanciamento, considerando essa perspectiva de higienização, né, desses corpos. Então, assim, é mais
coisas assim para jogar e a gente ir batendo papo, né? Perfeito, nossa, Beijão e obrigado. abraço em ti. Ah, querida, obrigado. Eu acho que a sua pergunta me convida para devolver umas ideias, né? A primeira coisa que eu gostaria é de desmistificar um pouco a ideia de que esses espaços que nós estamos remotos também não são presenciais, eles são muito presenciais, eles nos afetam muito, né? É tanto que a gente sente no corpo essas teias lançadas remotamente usando as tecnologias digitais, né? A gente capta isso, né? Quantas vezes nós estamos, às vezes, no trabalho remoto e alguém poetiza alguma coisa e o grupo começa, um chora, outro ri, ou seja, são graus de afetabilidades incríveis que a gente conduz nesses espaços e processos, né? Então, a primeira coisa é como explorar essa tensão importante entre o presencial do trabalho remoto e o presencial do contato físico, né? Então, eu não queria falar entre um presencial e outro não presencial. Eu queria falar em diferentes modos de se constituir o presencial, né? E acho que isso é algo que a gente anda experimentando, todos nós, intensamente, e aqui agora também, né? Aqui agora também, nesse mesmo instante. E aí queria também colocar uma outra imagem, que é o quanto nós podemos fazer uma exploração muito potente desse presencial da tecnologia digital em torno de uma outra política cognitiva, e não só em torno dessa formatação clássica conteudista que a maior parte desse processo foi canalizando em torno do que se chama ensino à distância, né? Talvez a gente tem que se contrapor à ideia de que não queremos ensinar nada à distância. Queremos produzir, talvez remotamente, espaços comuns de experimentação, né? E talvez aí acionar em espaços comuns de experimentação certos modos e mecanismos de produção coletiva de inteligência. E acho que isso remete até na ideia de pensar novas ferramentas, novos instrumentais, né? E eu, quando penso já que Bárbara tocou, nas pessoas que estão aqui do grupo dos interprofissionais, né, da interprofissionalidade como tema, né, eu acho que talvez a gente pudesse se permitir a ideia que o outro vaza no interprofissional, fora do interprofissional, ele vaza no entreprofissional. Ou seja, onde é que a vida do outro entra no interprofissional? Ele entra no entreprofissional. Ele entra no vazado do profissional e não nos interprofissionais. Talvez esse seja um tema fundamental por interprofissional, para que a gente não se sinta capturado por uma agenda mundialmente colocada para se discutir o interprofissional, mas que a gente possa criar e inventar um jeito nosso de tratar que, de repente, a vida do outro ele entra enquanto vida própria. E essa vida própria, ela não está dada no profissional. Ela está dada na produção da rede viva de existência do outro. E ele entra no entre de nós, os profissionais. Ele não entra por nós, né? Então, acho que esse também é um tema fundamental que a gente tem que problematizar, né? Na minha universidade, eu tenho problematizado com o campo das pessoas que têm trabalhado nesse território da interprofissionalidade. Eu tenho trabalhado a tensão entre a interprofissionalidade e o entreprofissionalidade, né? E acho que isso é um outro elemento importante. Mas eu não queria deixar de trazer aí nesse seu pedido, inclusive da Bárbara,
algumas coisas que eu tenho trabalhado com pessoas que estão vivendo ali o dia a dia em diferentes redes, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Eu vou me remeter a dois trabalhos. Um trabalho no Norte Fluminense, que é lá do campus da universidade onde eu dou aula na graduação de medicina, que é ali na região Macaé, Campos, Quissamã, Rio das Ostras, é uma região do Norte Fluminense, e uma cidade fundamental na luta pelo sistema universal de saúde na Argentina, que é a cidade de Rosário. Eu tenho vivenciado com esses coletivos experiências que eu chamo de círculo de educação permanente e que a gente vem constituindo, né? A gente vem experimentando através do trabalho remoto, né? E através das tecnologias digitais, a construção de campos de afetabilidade sobre as vivências que estamos tendo e o compartilhamento desses campos, né? Então, a gente voltou a utilizar de uma maneira muito intensa uma ferramenta que a gente construiu há alguns anos atrás, que a gente chama de caixa de afecções, né? Exatamente porque a caixa de afecções, ela não é um lugar que só cabe o pensado. A caixa de afecções é o convite para o sentido. E aí, portanto, tem exatamente esse nome, caixa de afecções, para que nela possa caber qualquer coisa, inclusive o não dito, inclusive a não palavra, inclusive o não expresso, né? E aí é um desafio, porque, como diz Clarice Lispector, a gente não consegue dar nome a tudo que nos acontece, né? Mas a gente consegue sentir. A gente tem os traços nos corpos, não é? Então, as caixas de afecções, elas podem acolher as inquietudes, elas podem acolher a incapacidade de nominar, né? Ela pode acolher um grito. E eu venho experimentando isso. Eu venho experimentando isso com grupos de uma maneira sempre muito intensa, muito difícil, porque as pessoas têm, e eu tenho também, dificuldade de abandonar um certo lugar do racional como um mecanismo, inclusive, protetivo, né? Como um mecanismo de não se expor. Então, é óbvio que a construção de um espaço coletivo que convida para vir se expressar através de qualquer materialidade que a expressão possa ter, mas que seja uma caixa onde tudo pode adquirir sentido, porque vem do sensível em nós, e inclusive pode adquirir sentido o mais racional, não é? E nesta direção, as experiências e as experimentações que temos feito, elas têm em alguns momentos nos surpreendido. Por exemplo, quando começamos esse trabalho com um corpo de trabalhadores que estão ali na rede de Rosário. Rosário é uma cidade de 800 mil habitantes, quase 1 milhão de habitantes, e que tem uma rede municipal bem universalizada. É uma das cidades que luta pelo sistema único de saúde muito fortemente, e tem muitos trabalhadores absolutamente ativos. A gente começou um trabalho e o grupo, aquilo que ia exalando era o tema do medo. O tema do medo era o tema central, né? E ela foi ocupando as nossas reuniões, ela vem ocupando nossos encontros, e ela tem que ocupar os nossos encontros. Porque, que nem eu estava falando lá de Spinoza, né? Se nós não esvaziarmos os nossos corpóreos do entristecer, né, a gente não se abre à potência da alegria, né? Então, nós temos que esvaziar certas coisas e temos que conseguir esvaziar naquilo que é o menos da pessoalização possível.
o menos da psicologização possível, que é o esvaziar na conexão comunicativa, ativa, aberta com o outro que também está se esvaziando, né? Então, a gente começou a fazer um exercício de caixas de afecções individuais, né? Cada um fazia o seu exercício, depois a gente divulgava a caixa de um para o outro, e agora nós estamos entrando no exercício de fabricar uma caixa de afecções comum, né? Ou seja, o que é que a gente põe de todas as caixas nessa caixa que nós gostaríamos de pôr em comum, né? E estamos aí produzindo com esse tipo de coisa um processo instituinte, né? Um processo aberto, instituinte, desejante, de colocar coisas que nunca imaginávamos que iríamos colocar, né? Inclusive de abrir furo no muro num território que é o da saúde, que possa pensar a não saúde, né? Não a não saúde como a doença, a não saúde como território instituído, ou seja, a possibilidade de vivenciar que o tema do cuidado é um tema muito mais amplo do que o tema do campo das próprias tecnologias de cuidado, né? Porque ele vaza para as relações, ele vaza para uma materialidade que se institui na medida em que a gente se torna um coletivo, né? Um coletivo cuida, um coletivo cuida. Eu já trabalhei com o tema da saúde do trabalhador e eu sempre fui contra a ideia de medicamentalizar trabalhador e ambulatorizar trabalhador em sofrimento. Por quê? Porque o que mais cuida de trabalhadores no mundo do trabalho é a conformação de coletivos de gestão do trabalho. Não de grupos, é de coletivo. Fabricar coletivo não é igual a mesma coisa de agrupar. Agrupar ainda não se produziu coletivo. Um grupo dá salto para um coletivo quando ele se constitui como uma comuna, não é? E aí, nesse sentido, a gente tem um monte de instrumento, né? A gente tem vários instrumentos que vêm do campo das experimentações de grupo, né? Das experimentações das diferentes lutas que a gente tem nesses territórios de enfrentamento da desterritorialização e desinstitucionalização do tema da loucura e por aí vai, né? Das escolas, das fábricas. Então, eu vejo que essa é uma questão importante para nós dentro dessa experiência, né? E com as redes de serviço. E do mesmo lado, a experiência no Norte Fluminense, ela vem mostrando também uma potência que vem nos surpreendendo, que é numa cidade a equipe de trabalhadores topou entrar nesse processo e foi apoiado pelos governantes da cidade, aí foi uma casualidade, né? Porque em Rosário a gente fez sem pedir apoio de ninguém, foi só o grupo que autodecidiu, mas na cidade de Quissamã, no norte do Rio de Janeiro, o grupo decidiu fazer isso. E aí toda quinzena de uma quinta-feira vem havendo encontros no qual eles colocam todos os seus problemas. E adivinha como começou? Pelo medo. Nós fizemos um mapa extensivo do medo em Quissamã e fomos trabalhando os medos, todo mundo trabalhando o medo do outro, todo mundo trabalhando o medo em si. Medo de todas as ordens, os medos mais banais. Então, de repente, você, um profissional de saúde, autoridade sanitária, em epidemiologia, na clínica da infectologia e etc., e está com medo de pegar o corona porque você não sabe se você fez a coisa direitinho. E como é que você resolve o medo? Não é? Então você é um cara que fala para o outro e está com medo. Então põe esse seu medo na roda, trabalhe o seu medo. E a gente veio trabalhando o medo, medo, medo. Na realidade, agora nós não estamos mais trabalhando medo nenhum. Nós estamos trabalhando, são aqueles encontros altamente produtivos que cada um anda tendo no cotidiano com vidas efetivas, que os atingem, não é? E que às vezes o incomodam,
e que, às vezes, mostram a sua impotência. Porque se tem uma coisa que o coronavírus veio para mostrar nesse mundo, é que a biomedicina é muito vagabunda. O coronavírus botou a biomedicina na lata do lixo, né? Isso quer dizer assim, desempoderou um monte de gente, né? É impressionante como a medicina tenta se autoafirmar poderosamente no discurso, mas na experiência real do coronavírus e da Covid é só fracasso, né? E então isso é um momento interessante, a fragilidade como potência. Isso também nos interessa muito. Em que momento, na fragilidade do outro, se institui a potência de produção do viver, do desejo e da vontade? O mestre disso é Nietzsche. Nietzsche é o mestre disso, né? Mas existem outros mestres nisso. Outros, que não são nem filósofos, são cantores, como, por exemplo, Tom Zé. Ontem mesmo eu estava falando do Tom Zé no nosso grupo de pesquisa, que é um cara que consegue nos colocar sobre isso sem estar fazendo filosofia nenhuma, como Nietzsche, mas sobre o seu modo de vida e as suas fraquezas, né? E acho que isso aparece todo instante, em que Samantha está aparecendo isso agora e vai aparecer lá em Rosário, tenho certeza. A fraqueza como potência. Então, a gente segue com Michele. Pode abrir sua câmera, Michele, por favor? Olha eu aqui. Bom, estão me ouvindo? Eu tô. Pronto, então vamos lá. Estou aqui fervendo com essa questão que você, Merri, falou da questão de trabalhar o medo, né? Nós estamos aqui, eu particularmente, e mais alguns preceptores que estou vendo que estão aí participando da webconferência. Nós somos trabalhadores de um município aqui no sertão do Vale do São Francisco, de 42 mil habitantes, né? Então, uma cidade pequena ainda, acostumada, né, com a potência da presença, né, em que o modo de comunicação e de cuidado era o mais presencial possível. E no momento em que a gente, enquanto trabalhadores de gestão antes da pandemia, a gente valorizava muito esses momentos de produção de cuidado, em que a gente pudesse potencializar o que o território tem de melhor, na corresponsabilização do cuidado, né, e de realmente poder fazer um cuidado entre equipes de saúde da família e território da forma mais horizontal possível, né? E aí, nesse contexto, né, a gente teve um mergulho de orientações por parte do Ministério da Saúde, totalmente contramão, né, o que a gente acredita do processo de cuidado, em que se valorizou totalmente a assistência de tecnologias duras, né, a assistência hospitalar, e se falou na importância dos leitos, né, de UTI, e que a atenção básica, ela praticamente, né, se tornou um espaço de triagem e praticamente para diagnóstico de síndromes gripais, e só, né? Em que os agentes de saúde, a princípio, foram afastados do território, e agora nós estamos tentando nessa retomada, né, de tentar potencializar novamente o território, de mostrar que é possível, sim, de uma produção de cuidado, pensando, né, na realidade, na necessidade da comunidade, mas aí a gente se depara, né, com essa questão do medo por parte dos profissionais e do medo por parte também da comunidade dos usuários, né? E também da dificuldade de entender nesse contexto como é que a gente pode se fazer humano, né? E, ainda mostrar a importância, né, dos corpos, como você falou, né, dos corpos que interessam, mesmo tendo que estar paramentados, né, de máscara, higienizando as mãos o tempo todo, com o mínimo distanciamento de 2 metros,
E assim, o que a gente vê aqui é a maioria dos relatos, né, que a gente escuta dos usuários quando eles precisam ser cuidados dessa forma, né, o quanto que isso incomoda, né, essa questão de a gente escuta, né, relatos dos usuários dizendo, mas agora como é que a gente vai para um serviço de saúde em que os profissionais têm medo, né, de falar com a gente, têm medo de avaliar a gente. Esses dias teve um paciente que precisou ficar no isolamento no leito intermediário do hospital aqui municipal e numa nota, né, de repúdio ele cita, né, que quando foi dar comida para ele, né, teve que dar praticamente jogando a comida, né, ele usou esse termo, pelo fato de que o profissional teve que manter a distância para entregar a alimentação, né. Então, assim, esses dias eu estou muito pensativa sobre essa produção do cuidado, né, esse desafio de a gente que eu, nesse momento, estou na gestão do município, de como é que a gente pode produzir cuidados, né, trabalhando esse medo, né, de todos os lados, né, e que a gente possa, mesmo, né, tendo nesse contexto, ter que tomar todas as precauções possíveis, a gente ainda passar esse calor humano, a gente poder ainda passar essa mensagem, né, de que aquela pessoa que está na nossa frente, ela importa, né, ela é o principal resultado que a gente trabalha no território, que é ter a resolutividade da necessidade do usuário e da comunidade. Assim, por mais que hoje a gente tente, né, pensar na questão tecnológica como algo positivo e como até de abrir algumas oportunidades que antes não eram possíveis porque a gente achava que tudo tinha que ser presencial, mas quando a gente fala no âmbito da atenção básica, né, que a gente sempre intensificou muito o território, inclusive no PET, né, o que a gente mais falava sobre a importância dos cenários de prática, né, e nesse momento a gente está tendo que fazer tudo à distância, eu tenho estado muito reflexiva sobre essa situação. E aí queria escutar um pouquinho mais de você. Você falou um pouquinho sobre como você tem trabalhado o medo, né? Mas queria que você falasse um pouquinho também em relação diretamente a trabalhar o medo diretamente com o usuário, né? Certo. E como essa questão do PET a gente pode começar a ressignificar os cenários de prática nesse contexto. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a pergunta dialoga com várias experimentações que a gente tem tido em algumas frentes. Eu vou falar para você de surpresas minhas em relação a algumas coisas, então aprendizagens, né, nesse processo, e também sobre como que foi caminhando esse debate do medo. Bom, o tema do medo, como eu já é uma experiência que eu tenho já de larga data, trabalhar com equipes, o tema do medo, não precisava ter a Covid para dizer que trabalhadores em cuidado no cotidiano têm muito medo de um monte de coisa. Então, eu já tinha trabalhado em várias circunstâncias essa temática e, inclusive, criando instrumentos para trabalhar, né? Há alguns anos atrás, eu inventei, junto com uma outra pessoa, o Túlio, um instrumento chamado mapa analítico, que era a ideia de trabalhar os ruídos ou os analisadores que na narrativa das equipes aparecia sobre as suas vivências do cotidiano do trabalho, né? E o medo sempre aparecia também. E aí a gente ia explorando a narrativa sobre o medo que todo mundo vai potencializando na medida que vai destravando a possibilidade de falar sobre esse medo, e nós íamos enriquecendo vamos dizer, como se fosse um diário de narrativas, né? Em que o conjunto das narrativas, elas em si iam esvaziando de muito conteúdo os medos que iam sendo colocados, né? Ou seja, é isso que eu chamo de uma produção coletiva da inteligência, né? O próprio coletivo vai produzindo saberes e suas próprias teorias para ir desmontando certos medos que às vezes vêm miticamente te ocupando, né, e te paralisam, né? E eu trabalhei com isso em Rosário, trabalhei com isso em Quissamã, e a gente teve efeitos muito positivos, né?
na medida que não era eu que oferecia para as pessoas uma teoria explicativa sobre o medo, mesmo porque eu não quero oferecer isso. O que eu queria oferecer é facilitar, oportunizar que a equipe construísse suas narrativas dos medos e, ao mesmo tempo, suas narrativas sobre os medos, né? E isso ia ampliando de tal maneira nos encontros que nós íamos percebendo o esvaziamento, até o momento que a própria equipe já não falava mais disso. Isso já não ocupava a equipe, né? A equipe já começava a falar de outra coisa, né? De outras dificuldades. E ia mudando a pauta. O analisador iam virando outros, né? Então, essa é um modo de caminhar nesse processo que é muito enriquecedor, né? E eu não queria deixar passar quando você diz que vocês viraram triadores e de quadros gripais, né? Esse foi o maior equívoco que já no final de janeiro a Organização Mundial de Saúde cometeu. Lá para o dia 20 e 21 de janeiro, eu sei com exatidão isso, porque eu estudei todos os boletins da Organização Mundial de Saúde nesse processo todo de emissão. Eles fizeram boletins diários desde da evidência do caso da China, eles vinham diariamente emitindo boletins. No dia 20 e 21 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde soltou um boletim sobre o modo de combater a pandemia. E lá eles colocam praticamente a anulação do cuidado no território como potente, no qual eles dizem que todos os sistemas deveriam recolher os seus trabalhadores das redes de cuidado no território para centros de triagem ou constituir centros de triagem, que essa ia ser o papel desses trabalhadores. Olha, isso foi de uma imbecilidade, do meu ponto de vista, que só podia vir de cabeças de europeus ou americanos, né, que não têm a experiência que a gente tem no SUS. Nunca se abriram a conhecer profundamente a experiência que a gente já tem no SUS acumulado. Eles têm uma experiência medíocre de cuidado no território. Se você conhecer o que é o cuidado no território na Espanha, o que é o cuidado no território na Itália, o que é o cuidado no território na Inglaterra, você se decepciona. É medíocre isso, né? Só que eles são o dono do discurso, o dono do dinheiro e o dono da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde. Então, eles emitem uma nota, um boletim no 20 e 21 de janeiro, e é um boletim horrível sob esse ponto de vista, porque muitos, inclusive a OPAS, que também é um grande problema, não é? Porque parece papagaio de pirata, fica repetindo coisa, ela começa a repetir. E aqui me espanta que nós, que somos do SUS, também começamos a repetir, né? Desprezando a potência que nós tínhamos de cuidar no território. Isso é o que a gente tentou retomar no caso, por exemplo, de Quissamã e alguns outros lugares. Não é só Quissamã, não. Que era a ideia, olha, gente, nós temos uma potência de cuidar no território que não é essa de ficar a quilômetro do outro e jogar alimento para não se contaminar, não. É a ideia de que nós podemos estar bem protegidos para se aproximar do outro. Nós podemos estar bem protegidos para ir até na casa do outro. Porque o ambiente hospitalar é o ambiente que mais tem chance e risco de contaminação. Muito menor do que se você equipasse todos os trabalhadores do cuidado no território, inclusive para ir fazendo intervenções precoces no caso da Covid, para impedir chegar nos casos mais graves. Nós sabemos que isso é possível. Porque não tem história natural da Covid. Não existe história natural da Covid. 80% fica bem, 20% não sei o quê, e 5% vai para o hospital. Isso é historinha para boi dormir, isso é uma epidemiologia precária, isso é uma clínica precária. A história da Covid é uma história social da doença, não é uma história natural da doença. Não existe história natural, aliás, de nenhuma doença. Toda história de doença é social. Ou seja, o modo como a gente atua
interfere na escalada dela. E a gente sabe, e a gente tem já até produções sobre isso, que se você fizer intervenções mais precoces, com coisas até muito simples do ponto de vista do início de um quadro de sintoma, você impede agravamentos ali no território do cuidado. Bom, isso eu acho que foi um desastre que a Organização Mundial de Saúde produziu e um desastre que continuou aqui no Brasil, agravado pela bagunça das medidas insanitárias brasileiras. Porque o Brasil não tem medida sanitária. O Brasil tem medidas insanitárias, não é? E essas medidas insanitárias confundem a cabeça de todo mundo, inclusive dos trabalhadores. Então, eu cheguei a ver uma situação em Niterói, que é um dos lugares que melhor tentou enfrentar a pandemia, de 2 agentes comunitários chegando numa casa, batendo no portão e gritando para conversar com o morador. E os 2 sem máscara, com a máscara aqui, com o nariz para fora. E a moradora grita para eles: Mas vocês ficam sem máscara? Ah, mas não tem problema entre nós. Imagina um trabalhador de saúde falar uma imbecilidade dessa, desculpe, não é? Então, existe uma questão muito mal resolvida. Primeiro é que não está tendo conversas coletivas dentro das redes de cuidado, porque todo mundo abandonou tudo, né? Ou parou de fazer a experiência de cuidar, ou foi todo mundo fazer um outro trabalho que não aquele que fazia no território, né? Eu acho isso um equívoco brutal, né? E aí precisa esvaziar esse medo de que quem for para o território vai ficar com Covid. Quem cuida no hospital, com certeza pega Covid. Quem fica no território e não tem EPI correta para se proteger, vai pegar Covid. Mas quem tem EPI correta não vai pegar Covid, não é? Então, os trabalhadores, eles têm que ter noção disso, inclusive para exigir a EPI correta. Porque não adianta virarem e falar assim, faz uma mascarinha de pano e vai lá na casa do cara ver se está tudo bem. Não, não. Trabalhador de saúde não pode usar máscarazinha de pano. E é o que está se usando. Trabalhador de saúde tem que usar N95. Mas se o trabalhador de saúde não está convencido de se defender em relação a isso, quem é que vai estar? Não vai ser o usuário, não. Esse está confuso. Esse está atrapalhado. Esse está jogado ao léu, entendeu? Tanto pelo sistema de saúde que o abandonou, quanto pelos governantes, que são um fracasso geral no seu discurso insanitário brasileiro, né? Então, isso é um elemento importante. E aí a gente tem visto, quando vai trabalhar com as equipes e vai oferecendo para as equipes a possibilidade de um espaço contínuo de troca, de uma capacidade de reivindicação dos trabalhadores para poder se proteger, para poder construir uma intervenção no território efetiva, você vê um outro movimento. Você vê um outro movimento. Você, inclusive, consegue mudar o modo comunicativo de entendimento que as pessoas estão tendo da própria Covid ou da própria pandemia em geral. Porque a banalização ela muda de sentido na medida que você começa a conversar e as pessoas vão sacando que a conversa é outra e que o trabalhador de saúde contribui como aliado dele nesse tipo de situação. E ele busca o trabalhador para isso, né? Então, eu acho que essa situação ela é básica. E eu não tenho dúvida. Tem que começar na conversa sobre o medo, porque o medo e a ignorância. Eu vou pegar esse outro tema. Não posso deixar de falar disso. Por isso que eu falei, o coronavírus dá um banho na biomedicina. Nós somos ignorantes sobre coronavírus. Nós somos ignorantes. Nós estamos com fé. Então, quando a vacina aparecer, quem disse que vai conseguir ter vacina? Pode até conseguir. Eu estou torcendo de pé, mão, pensamento, tudo junto para que consiga a vacina. Mas quem disse?
O coronavírus, para mim, não é um vírusinho estável. Ele parece um navegante, assim. Tchup, 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 tchup. A cada momento ele está num lugar. Parece um elétron de um átomo. E você não consegue localizar ele. Aí você fala, agora eu vou fazer uma vacina para este coronavírus. Daqui a pouco tem 10 milhões de coronavírus, tentando ensaiar outra construção ribossômica, né? Porque ele é um adenovírus, e um adenovírus é sozinho uma multidão de vírus. Ele não é um vírus que se replica. Cada replicagem fabrica um vírus diferente do anterior que replicou, e diferença, a produção da diferença, ela pode ter consequências imunológicas importantes. Tanto que você não consegue ter um quadro clínico fechado da Covid. Você fala, não, ela é uma gripe. Não, mas ela pode não ser só uma gripe, ela pode ser uma doença hematológica. Como assim? Ela pode ser uma doença hematológica. Ela pode ser uma doença entérica. Como ela pode ser uma doença entérica? Ou seja, você quer pegar o vírus de um jeito e ele te pega do outro. Então, tem um elemento nesse processo que, se nós não reconhecermos, também fica muito complicado, que é o da nossa ignorância. E isso é um problema para o trabalhador de saúde. Isso dá muito medo no trabalhador de saúde, porque o trabalhador de saúde está acostumado a ser depositário da resposta correta para o problema do outro. Coisa que a gente nunca foi, vamos falar a verdade, né? Nós nunca demos, na maior parte das vezes, resposta correta para o problema do outro. Mas no caso da Covid é pior ainda, porque a gente não sabe. Então vamos enfrentar o não saber como positividade e não como negatividade. Então vamos nos aliar a outros saberes. Vamos convidar o saber do outro. Às vezes, a solução que um grupo familiar ou uma comunidade produz é muito mais interessante do que toda a equipe de saúde produz. É só você ver movimentos em comunidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, de favelas, muito organizadas, já organizadas antes, como que eles foram construindo mecanismo de autogoverno dentro das comunidades para diminuir a destruição pela falta de política pública no local em relação à pandemia. Esses caras têm 1000 saberes, produzem muitos saberes, e às vezes saberes muito melhores que o nosso, de como manejar uma casa precária, como manejar o isolamento de alguém numa casa precária, como fazer um coletivo para apoiar alguém que está com necessidade material. Não, e a gente quer ter a palavra de ordem, e se não tem a palavra de ordem, a gente tem medo, né? Ou a gente tem medo de a gente ficar doente. Só que a gente tem que defender a possibilidade de que quem se parametra direito não fica doente. Só que tem que ser direito, não é? Você vê que tem gente que entra em laboratório para manejar Covid e não pega Covid. E maneja o vírus. Faz o vírus se multiplicar, põe no microscópio e olha, e não pega Covid. Por que nós não podemos ter essa proteção para o trabalho no território? Tem que ter. E o trabalho no território é muito mais competente do que o trabalho no hospital, porque ele atinge mais pessoas, ele é mais resolutivo e ele diminui a quantidade de pessoas que vão precisar de respirador. Então, isso é o que eu tenho a dizer para você sobre isso e das experiências que eu tenho recolhido. E a última coisa que eu queria dizer, acho que já está ficando longo demais, né? Eu tenho uma participação num grupo de pesquisa que há mais de 1 ano e meio a gente anda pesquisando o cuidado com pessoas com deficiência física, visual, auditiva, deficiência mental, né? Emocional. E a gente tem um grupo de pesquisa que estuda isso no Brasil. E eu fiz um ao vivo, que nem esse negócio de live. Eu também não gosto de live, não, sabe? Eu prefiro ao vivo. Eu fiz um ao vivo com um grupo de trabalhadoras de alguns centros de reabilitação. E eu fiz um com um grupo do Rio de Janeiro, do centro do Oscar Clarke. Oscar Clarke é um centro de referência de reabilitação tipo 4
de alta complexidade, e o Oscar 4 é um dos de mais alta complexidade que a gente tem em redes públicas. E as profissionais estavam encantadas com a potencialidade que deu o cuidado com o trabalho remoto. E eu fiquei surpreso, porque foi fantástico elas descrevendo como que o cuidado se potencializou com crianças autistas, com cegos, com pessoas com deficiência física, quando entrou o trabalho remoto, além do trabalho presencial físico, entrou o trabalho presencial remoto com a tecnologia digital. E elas falaram que potencializou demais ganhos que elas não estavam conseguindo antes só com o trabalho presencial físico. Eu fiquei encantado. A gente mapeou tudo isso, dá para se escrever um material sobre essa experimentação que é muito rica, né? Então, nós também temos que experimentar muito o teleatendimento, nós temos que ir através da internet aqui, com o telefone celular de alguém que tem na comunidade e fazer o monitoramento disso. E a rede básica tem que fazer isso. As equipes de saúde da família têm que fazer isso. Tem que sair desse papel de triador e ir para de cuidador. Bárbara, não sei quanto tempo nós estamos já nessa conversa, hein? Então, acho que a gente precisa já ir contornando, né? Assim, encerrando. Olha, Emerson, eu nem vou ter coragem de pedir para você fazer considerações finais, porque já foram tantas coisas, sabe, trazidas. Mas é o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta, que você nem vai acreditar que eu estou fazendo. Como é que você se sente diante de telinhas fechadas? Aí você está vendo o que desse lado, quando você abre seu mosaico? Espera que seu áudio está desligado, eu acho. Repete a pergunta. A pergunta é como você se sente olhando para telinhas fechadas, sabendo que tem gente lhe ouvindo? Olha, eu prefiro olhar o rosto das pessoas, mas eu vou acompanhando o chat também. Tem muita gente se manifestando no chat. Tá. E eu Tem gente pedindo beijo para mim, olha. E a minha mulher que está aqui do meu lado falou assim: pode mandar. Vem cá, aparece para as pessoas conhecerem você, se você está aí pertinho. Eu gostaria de pedir para as pessoas, se puderem, se não for incômodo, abrirem a cam para a gente se ver, porque eu acho que uma das várias provocações aqui tem sido, nós precisamos, e aí Cat usou ontem essa expressão em um encontro, né, do observatório, Emerson, que é engravidar o remoto. A gente precisa engravidar o remoto, então acho que a gente tem que se experimentar também aqui nessa relação. Então, se as pessoas se sentirem confortáveis de abrir só por um pouquinho, a gente já está encerrando. E ainda uma coisa que foi novidade, assim, hoje Josi, que é trabalhadora do CAPS-AD de Juazeiro, faz aniversário, gente, 30 anos. Eu não sei para vocês, quando eu fiz Beijão, 30 anos... Josi. Ô, Josi, um beijo para você. 30 anos. Idade boa. Professor, manda de novo, por favor, para eu gravar, mostrar para meus amigos, senão eles não vão acreditar. Um beijão. Manda um beijo para mim. Um beijo, Josi. Tá vendo? Josi, não morre não, hoje é dia de viver. Obrigado. Ela disse que ia morrer do coração, sabe? Se você mandar. Que nada, 30 anos, morre do coração sou eu, com 70 e pouco. Ai, meu Deus! Pronto. Beijão. Então, deixa eu abrir aqui o mosaico para ver quem topou abrir a câmera. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou fazer um print aqui desse encontro da gente. Olha como é bom ver o sorriso das pessoas, como é bom ver o rosto de vocês. Olha aí, ó, João Alves. Cadê o sorrisão, João Alves?
Ele não está ouvindo a gente. Vou fazer um print, tá? Vocês faça. permitem. Minha companheira do SESMAC. Beijo, Maceió. Direto de Maceió. Oi, direto de Maceió. Tá? Beijo para vocês, foi bem legal. Emerson, muito obrigada, tá, por tua disponibilidade. A gente está com uma coisa assim, cheia de surpresinhas e emoções, esse nosso encontro. Eu caí, então eu não sei se a gravação se sustentou, nunca tinha acontecido isso. Eu espero que sim, porque, como o Josi falou, esse é um papo para a gente rever várias vezes. Tomara que dê tudo certo. A Muito gravação está obrigada. aqui, né? Ela continua, REC, está aqui no REC ainda. Pois é, eu caí quando voltei e estava REC. Tomara que esteja recando. O meu ficou aqui REC o tempo inteiro. Pronto. Então, assim, só para brincar, que lancemos muitas redes, que essas redes se encontrem, que a gente possa produzir muita vida nessa vida que a gente vive, para poder viver mais, para poder viver melhor. Muito obrigada por você ter vindo aqui nesse pedacinho do sertão e ainda o encontro em intercontinentes, né? Porque Renata está lá do outro, está ali mar. Está lá em Barcelona. Então, em vários pedacinhos do Brasil aqui também. Pois um cheiro. Você quer dizer alguma palavra final? Não, Dá um quero beijo. mandar um beijo para todo mundo e obrigado pela possibilidade da gente fazer essa conversa. Viu? Gratidão. Dá um beijo em Mina aí, que não quis aparecer. Não, ela vai aqui, ó. Cadê? Beijo! Eu estou aqui trabalhando do ladinho, ouvindo vocês. Tá joia. Beijão. Beijão, querida. Bom Tchau. final de semana também. Valeu. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigado a Beijo. todos.